O mundo é muito complexo, a democracia é um regime lento, a representatividade é falha, então o populismo ele sempre aparece como alguém que diz falar em nome do povo para resgatar a democracia da mão das elites. Olá, o canal Brasil entrevista hoje Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor da PUC de São Paulo, professor da FAAP, colunista do jornal Folha de São Paulo. Pondé é hoje um dos principais expoentes desse cenário do pensamento brasileiro, uma das vozes mais importantes na formação de opinião pública aqui em nosso país. Pondé, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço o convite, Jaime. Obrigado. Eu queria começar perguntando o seguinte: você se define em algum dos seus textos como um cético e um trágico. Como é que um cético e um trágico vê a democracia brasileira no momento atual? Essa é a forma que eu me defino em alguns artigos, né, de fato, já escrevi isso bastante. Como um cético, antes de tudo, olha a democracia ou qualquer momento político, ele tende a olhar de forma prudente, que é a grande virtude política desde Aristóteles. E para alguém que é cético, que portanto duvida da capacidade humana de fazer muitas engenhocas abstratas do ponto de vista político, eu olho com prudência. O que significa prudência nesse caso? Significa, por exemplo, não achar que é o momento para se fazer uma constituinte. Por exemplo, ou seja, virar tudo de cabeça para baixo, apesar de que eu acho a Constituição do Brasil gigantesca e inútil em muitas coisas, a gente vai ter tempo, de repente, de falar disso, mas não acho que seja o momento para se tomar atitudes radicais. Ao contrário do que pode se pensar, eu acredito que é o momento em que a gente precisa, por exemplo, de candidatos que não estejam presos em escândalos de corrupção, mas que tenham tradição política, que tenham a capacidade de fazer coalizões. Não acho que é o momento bom para aparecer um salvador da pátria. Então é isso que um trágico e um cético pensa dentro da tradição filosófica, principalmente o cético, que está diretamente associado à questão política, pensa da situação brasileira. Prudência, cuidado, não é momento para inventar muita coisa nova, justamente porque aí uma certa instabilidade é melhor que a gente tenha políticos que sejam bem relacionados com os partidos, que tenham uma história construída e, portanto, consiga construir uma coalizão viável. O lado trágico de Pondé acha que a democracia brasileira corre risco? Não. Na verdade, assim, do ponto de vista histórico, a tragédia na Grécia, a visão trágica de mundo, nasce justamente no momento em que Atenas está em democracia, né, no auge do século V a.C., e está em democracia, e a possibilidade de estar na democracia começa a levar os gregos, atenienses, a refletir sobre as coisas. E a pergunta que se faz é: estamos submetidos ao destino, como pensa a religião grega trágica, ou somos capazes de formar o nosso próprio destino, como pensa a Assembleia Democrática em Atenas? E essa pergunta vai aparecer várias vezes nas tragédias. A mais famosa nesse sentido é a Antígona, que mostra justamente esse conflito entre a posição de respeito à tradição divina e a posição da lei, da polis, como se fala. Transportando para cá, primeiro, assim, portanto, a herança trágica é uma herança que nasce na democracia, de certa forma, na Grécia, e nasce da capacidade dos homens perguntarem as últimas perguntas. No sentido de: a gente está fazendo aqui o quê? Talvez não tenha sentido nenhum na vida, talvez a gente escape do destino, mas ele pega a gente na esquina, existe uma contingência reinando tudo, né? Então, desse ponto de vista, eu diria que a tragédia está profundamente ligada à história da democracia. Uma das tragédias da democracia é você descobrir que não existe verdade, certo? Quer dizer, que a verdade pode estar em vários lugares, que a gente nunca tem acesso pleno à verdade. Mas, dito isso, Jaime, eu não acho que a democracia brasileira está em perigo mais do que outras democracias hoje estão em perigo. Se você pensar o caso do Trump,
os conflitos que ele tem levado, tem criado com relação aos acordos multilaterais, na geopolítica. Eu acho que a democracia brasileira ela está num momento delicado, assim como várias democracias estão. Não é à toa que você tem, em 2018, vários textos escritos sobre crise da democracia, recessão da democracia, crise de meia-idade da democracia, futuro da democracia. Quer dizer, existe uma sensação que a democracia está num momento um pouco de recessão, né? Países tendo mecanismos de pesos e contrapesos em demolição. Se você pensar no caso da Rússia, que você conhece muito bem, o caso da Turquia também, a Venezuela aqui em cima. Não acho que o Brasil está tão mal dentro desse cenário. Agora, existe no Brasil um risco de populismo, como aconteceu nos Estados Unidos com Trump, como existe no Reino Unido com Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista. Existe um risco de populismo no Brasil, de candidatos que oferecem soluções simples para problemas complexos. Existe, com as mídias sociais, uma voz de uma parte da população que investe em discurso meio violento, aparecem discursos racistas, né? Eu não acho que o Brasil está num momento tão pior do que outros países e outras democracias. Mas não acho que o Brasil está correndo um risco grave. Mas eu gostaria até de desenvolver um pouco a ideia do populismo. Você mencionou um exemplo à esquerda, Corbyn no Reino Unido e uma direita, Trump nos Estados Unidos. O que é o populismo e como ele pode vir aqui a afetar o quadro político brasileiro, se é que já não afeta? Você sabe que, em termos russos, o populismo nasce praticamente da Rússia e aquela ideia de que o povo carrega a salvação e o povo carrega, como hoje a gente falaria, uma energia que o povo tem, o modo de vida dele e a proximidade da natureza e a simplicidade. Mas de lá para cá, a ideia de populismo ficou intimamente associada à noção de que você pode oferecer soluções simples para problemas complexos. O mundo é muito complexo, a democracia é um regime lento, a representatividade é falha, os mecanismos são muitas vezes entupidos, os processos não chegam lá. Então, o populismo ele sempre aparece como alguém que diz falar em nome do povo para resgatar a democracia da mão das elites. Então, o populismo, hoje, se você for pegar uma definição, digamos assim, operacional do que é populismo hoje, ele é compreendido como alguém que faz um discurso de identificação com o povo. Então, digamos, eu represento o povo e a democracia brasileira está na mão de elites que estão expropriando o povo da democracia. Então, eu, que não preciso dessa enrolação toda aí, desses mecanismos institucionais complexos, vou oferecer para você, povo, aquilo que essa elite, seja econômica, seja intelectual, seja cultural, está roubando de você. Se você votar em mim, você vai estar votando em você. Como o Trump fala, comigo o povo voltou ao poder na América, né? Então, o populismo ele tem um reforço hoje significativo do ponto de vista de mídia, que é a presença das mídias sociais, que tem uma vocação populista. Porque como ela dá voz a todo mundo, e normalmente, apesar de que as pessoas na sua vida vivem situações de impasses, inventários, casamentos cansados, relacionamentos complicados com filhos, né? Problemas profissionais, fracassos, falta de dinheiro, as pessoas têm a tendência a achar que a administração política de um país é mais simples. Então, a vida delas fica ali meio no cinza, não é preto nem branco, mas elas têm uma ilusão de que no governo vai ser preto do branco. E que existe alguém capaz de fazer isso, né? Então, o populismo é sempre uma espécie de falha cognitiva, porque a política, a democracia, exige muita cognição. Ninguém consegue plenamente, né? É muita informação, muito dado, muita pós-verdade, já desde a democracia grega. Essa questão não existia o nome, mas o tema sofista, relativista, a verdade é retórica, a verdade é argumentativa, a democracia é um regime argumentativo. Já está lá, né? Já está em Atenas. As críticas que o Platão faz à democracia são as críticas que se faz hoje à democracia. É argumentativa, é retórica, é demagógica, não importa descobrir as coisas, o que importa é convencer os outros, né? E, então, nesse universo de demanda cognitiva gigantesca,
muita gente tem a tendência a projetar uma expectativa de simplicidade, mesmo que ela tenha na vida dela uma experiência de não simplicidade. Portanto, o populismo se nutre e se aproveita do medo, do temor das pessoas. Sim. Sim. E você diria que hoje, no período histórico que a gente vive, transformações em velocidade assombrosa, há mais medo na sociedade por conta dessa insegurança, dessas mudanças que ocorrem na vida das pessoas numa velocidade sem precedentes na história? Sem dúvida. Acho que o medo é um dos afetos mais presentes na nossa vida hoje. É medo porque tem informação demais, você fica saturado de informação e toda mente saturada de informação corre o risco de virar paranoica. O próprio Freud já tinha mostrado o vínculo entre conhecimento e paranoia, certo? A atividade de conhecimento é a possibilidade de estabelecer vínculos entre dados e a paranoia é o estabelecimento radical de vínculos. O paranoico é aquele que acha que tudo faz sentido. O são é aquele que sabe que algumas coisas da vida não faz sentido. Então, quando você acha que tudo faz sentido, você já está meio paranoico. Então, eu acho que o excesso de informação, a acessibilidade à informação, as transformações do tipo algoritmos vão tomar empregos, né? Advogados vão perder empregos, médicos vão perder empregos, então professores vão perder empregos, né? Essa paranoia com relação à dificuldade da gente ter certeza do que será daqui a 50 anos, o medo da solidão, a longevidade acompanhada de baixa demografia, poucos jovens, ao encerramento do conceito de aposentadoria por conta da longevidade do Estado que quebra. Eu acho que não falta motivos para se ter medo hoje. E, claro, clichês como ambientalismo, o planeta está esquentando, essas coisas. E o medo, normalmente, é um afeto triste. Não tem um paradoxo, Pondé? Medo, populismo por um lado e mais democracia no mundo, mais classe média pelo planeta, mais urbanização. Não tem um paradoxo, não tem um momento em que são curvas, digamos, que correm paralelamente? Na realidade, os números da democracia, se você falar a democracia hoje, ela viveu aí por volta do ano 2000, se você vai contar o número de regimes democráticos, a abertura democrática, se você pensar toda a última década dos anos 90 no processo do leste europeu, aquela expectativa que todos os países do leste europeu iam virar praga, né? Uma democracia mais sólida e com mais sucesso, não sei o quê, e alguns estão virando Polônia, Rússia, Hungria, ou seja, um pouco andando para trás. Então, há hoje uma diminuição das democracias no sentido de você ter maior destruição do tecido de pesos e contrapesos. Então, numericamente ou qualitativamente, as democracias, se não fosse por isso, não tinha tanta literatura falando de crise da democracia. Agora, o ponto de vista da urbanização, a gente sabe que o processo de urbanização, que nasce no bojo das revoluções burguesas, há implícito nisso uma crença no progresso. Uma crença de que você vai para a cidade e você vai conseguir trabalhar e você vai conseguir ser dono da sua vida e você vai ser senhor dos seus valores e vai ganhar dinheiro e vai ser autônomo. Só que hoje, usando a metáfora que o Russell usa para a democracia, quando ele diz que há uma crise de meia-idade na democracia, eu diria que é uma crise de meia-idade nesse otimismo. As pessoas vão para a cidade, elas têm medo da cidade se transforma em campos de guerra, existe a saturação do anonimato, não há, uma das maiores crises da democracia, a dificuldade de ela oferecer melhoria econômica, ela começa a patinar em muitos lugares e você não perceber um retorno econômico tal como as pessoas a partir da Segunda Guerra Mundial, quando vai crescendo as democracias e depois da queda do Muro de Berlim, cresce mais o número de democracia, aí você tem um certo otimismo. Agora, um dos dados importantes sobre essa crise da democracia é justamente a dificuldade dela oferecer soluções para conflitos étnicos. Você começa a ter grupos, você pega os Estados Unidos desde os anos 60, a democracia funcionava muito bem nos Estados Unidos quando só tinha branco no poder, né? Quando começa a ter negro, os negros começam a pressionar o sistema, a democracia americana começa a ter problema, a ter conflito. Ela assimila os negros, mas agora estoura ser o presidente negro, depois tem um presidente como Trump. Então, uma das dúvidas com relação à democracia é se ela é capaz hoje de acomodar todas as expectativas que os diferentes grupos têm com relação a ela. Outra é que ela seja superada pelo sistema chinês, sistema de partido único, totalitário, com crescimento de mercado.
Porque se o sistema chinês tomar conta do mundo, é a prova de que você pode ficar rico sem democracia. E aí E isso pode acontecer? Você eu acredita acho que o que modelo pode chinês acontecer. pode vir algo a ser exportado? Eu acho que pode acontecer. E eu acho que, sabe, Jaime, eu acho que quem se preocupa diretamente com elementos como pluralidade, liberdade de expressão, são pessoas que trabalham com o pensamento. Professores, jornalistas, intelectuais, artistas, normalmente estão preocupados com isso. Mas no dia a dia, o que impacta um cidadão comum que trabalha numa função que não tem a ver com pensamento público, o que impacta ele diretamente a liberdade de expressão? Eu acho que a população, se tiver melhores condições materiais de vida, ela facilmente colabora com regimes totalitários, como a história já mostrou. Nessa especulação sobre o futuro, e a globalização? Quando a gente pensa na globalização, eu lembro bem Manuel Castells falando de globalização no final dos anos 90, começo dos anos 2000, aquela expectativa que a globalização ia produzir uma espécie de classe média gigantesca no mundo, ia produzir uma homogeneização positiva, uma tolerância. Já naquela época, quem se indagava sobre a globalização sabia que a tendência da globalização, na verdade, era exportar a sociedade de mercado para lugares onde ela não existia, né? E isso ela conseguiu com razoável sucesso, inclusive o caso chinês é um caso evidente disso daí. Ela conseguiu exportar. Agora, a globalização, ao mesmo tempo, ela, como fruto da sociedade de mercado, ela tem uma vocação de transformar tudo em free shop, né? E o free shop é aquilo, depende do número de voos que está passando naquela hora, é o inferno na Terra. E, ao mesmo tempo, pode ser o paraíso para quem pegar o free shop vazio e tiver querendo comprar coisas que ele acha que é mais barato. Com isso que eu quero dizer o seguinte, a globalização está aí, mas eu acho que ela é, antes de tudo, um fenômeno de mercado, e ela recebeu uma força muito grande da construção da sociedade em rede, né? Com as mídias sociais, você tem uma globalização, de certa forma, concreta, de acessibilidade de conteúdos, uma espécie de globalização promíscua na informação. Então, você pode entrar em contato com um monte de coisas, se tem um Wi-Fi minimamente operacional à sua volta, então isso facilita a sensação de que você vive numa aldeia global, como falava o Macron lá atrás, nos anos 60, né? Mas eu acho que a globalização, ela é, antes de tudo, uma experiência de ampliação da sociedade de mercado e não aquela utopia que no final dos anos 90 se pensava a globalização como aquilo depois do Muro de Berlim. Brasil e globalização, como é que é essa dualidade? Existe um grau suficiente de globalização no Brasil? Se a gente entender globalização como a participação de processos ágeis e multilaterais e de troca de capital, de troca de produção e de contato com informação e conteúdos culturais, eu acho que o Brasil melhorou muito, né? Para quem conhece o Brasil, grosso modo, pré-Collor, que o Collor foi aquela tragédia, mas ele teve uma qualidade importante naquele momento, que foi minimamente abrir o mercado brasileiro para carros, por exemplo, né? E aquela discussão ao redor do computador, o Brasil, você comprar o computador, você vai lembrar, a gente tinha que comprar computador bom como quem compra droga, né? E lá no fim do mundo, num contrabandista, porque existia aquela ideia de reserva de mercado. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, acho que o Brasil melhorou, se a gente compreende globalização como a participação de mecanismos multilaterais, tanto de parcerias comerciais quanto de parcerias políticas, eu acho que a gente melhorou. A América Latina é um continente isolado, você sabe bem disso, quer dizer, se você for olhar o que a mídia internacional faz, ela está muito mais preocupada com a África do que com a América Latina, né? Se você banalmente ligar um canal como CNN ou BBC, ela está falando o tempo inteiro de Ásia e de África. A gente não existe. A América Latina não existe. Depois que acabou a Guerra Fria e que os Estados Unidos não acham mais que os soviéticos vão entrar pelo sul, eles não estão nem aí para a América Latina. Veja a palhaçada toda do Maduro e do Chaves, e os Estados Unidos não estão nem aí para a Venezuela. A única preocupação dos Estados Unidos com a gente é se a gente vai invadir a fronteira do México, né? Se a gente vai tentar entrar lá e ficar lá ilegalmente. E eu digo isso, então, acho que a América Latina em geral e o Brasil especificamente sempre é meio isolado, provinciano, em relação a mecanismos de globalização econômica.
mas acho que a gente está um pouco menos ruim, e também a gente tem uma coisa que atrapalha a nossa vida, que são estados gigantescos, um estado gigantesco e não operacional, bastante arredio a atividade empresarial. No Brasil, você ser empresário é sinônimo de ser ladrão, dar emprego significa que você é mau, né? E um monte de jovens aí, advogados, querendo fazer concurso para o Ministério Público, enchendo a máquina do Estado. Então, nesse sentido, acho que o Brasil patina um pouco, mas está menos ruim. E o Brasil, por que a gente não consegue desenvolver um projeto de nação? Por que o Brasil, na economia, tem voos de galinha e não consegue ter uma decolagem em um norte, como outros países fizeram ao longo da história? Olha, eu acho que antes de tudo, aí talvez o que eu vou te dizer, você vai dizer, não, mas é o trágico que está falando. Quem disse que todo país consegue desenvolver um projeto de nação, já que nação é uma invenção do século XVIII, né? Então, eu não acho que necessariamente todos os países vão conseguir desenvolver projetos de nação se a gente der projetos de nação como Estados Unidos, Reino Unido. Eu lembro de uma história que me contaram algum tempo atrás, que uma brasileira está viajando pelo interior da Inglaterra com mania de fazer jardim, e ela vê um jardim muito lindo, ela bate na porta e pergunta para a dona de casa, da dona da casa lá, mas é lindo o seu jardim e tal, há quanto tempo a senhora cultiva ele? E a senhora responde, 700 anos. Quer dizer, então assim, eu acho que a ideia de nação nasce numa Europa, ao redor do período napoleônico, de uma Europa que já tinha muito tempo num processo de constituição, de identidade de povos, de organização institucional, um longo período, inclusive, de conflitos, e conflitos agudos, ajudam a você constituir e perceber a necessidade de um projeto de Estado. Então, eu acho que tem esse fator, que é o fator mais distante, mas eu acho que impacta. Eu não acho óbvio que todos os países consigam desenvolver projetos de nação. Depois, eu acho que a gente tem uma elite muito ruim, péssima, né? E quando eu digo isso, eu não digo isso a partir de um projeto de nação socialista, muito pelo contrário. Acho que a gente tem uma elite muito ruim, uma elite assim que tem uma mentalidade ainda de capitanias hereditárias, uma elite que não assume a responsabilidade que toda elite tem. Um projeto de nação depende da sua elite. Ela é capaz de fazer esse projeto de nação e formar essa nação do ponto de vista institucional. Então, o capitalismo brasileiro também é um capitalismo muito ruim, pouco competitivo, né? É um capitalismo não de Estado como na Rússia, mas é um capitalismo em que você tem grandes monopólios em cima e o nível médio do mercado, que é o que caracteriza uma boa sociedade de mercado no Brasil, ele sofre, ele é espremido, seja pelos excessos de direito trabalhista, seja por excessos de tributação, seja pela instabilidade econômica, né? E num universo como esse, você é atravessado por todo tipo de populismo de esquerda, que acha que investe num discurso anti-mercado, contra a competição, contra os riscos que o mercado traz para você conseguir sobreviver. Então, eu acredito que o Brasil ele tem vários fatores que se juntam dentro de um cenário, do meu ponto de vista, que não garante nenhum grande projeto de nação. Talvez a gente leve 1000 anos, assim. Do ponto de vista do desenvolvimento, então, o cético e trágico Pondé diria que estamos condenados a voos de galinha. Então, o trágico e cético Pondé diria o seguinte, do ponto de vista cético, diria que não dá para fazer uma previsão que a gente está condenado a voos de galinha. O máximo que dá para fazer é se preocupar que nas próximas eleições ou nos próximos anos, a classe política que sobre seja uma classe política que tenha relações políticas, que seja institucionalizada e que, nesse sentido, a gente consiga melhorar um pouco, seja o cuidado que as mídias conseguem estabelecer sobre o regime político. E eu diria, se eu fosse escolher uma coisa para melhorar esse projeto de nação, eu diria um foco de política de Estado em educação básica. Formação tecnológica, educação básica, porque se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da Coreia do Sul, ainda que seja um país pequeno, né? A Coreia do Sul é um país que há pouco tempo atrás tinha índices parecidos com o Brasil e hoje ela está muito na frente do Brasil, índice de educação, índice de produtividade, índice de riqueza e tudo mais. Então, um cético sempre pensa no varejo, jamais no atacado, né? Então, assim,
essa ideia não é minha, isso é uma metáfora comum, né, na relação entre ceticismo e política. Você pensa no varejo, não no atacado. Então, você não pensa em projetos gigantescos, você não pensa em longos períodos de tempo, você pensa sempre em problemas concretos. E eu acho que um problema importante agora no Brasil é se livrar de populistas à direita e à esquerda na eleição e buscar candidatos que tenham histórico, viabilidade de coalizão, parcerias políticas e experiência para fazer uma mediação nesse momento, que é o momento em que a gente está sofrido com a Lava Jato, o PT afundou e muita gente acreditava que o PT ia salvar o país. E, então, o cético, em relação a isso, pensa sempre em curtos espaços de tempo. 2018 são 30 anos da Constituição dita cidadã. Qual é a tua avaliação sobre esse processo constituinte e sobre a Carta Magna e suas 3 décadas de vida aí? Eu acho basicamente duas coisas. Primeiro, 88, ditadura tinha acabado, a gente estava no que na época se chamava de processo de redemocratização, né? A gente estava naquele momento ali, bem nesse momento em que acabava a ditadura, porque tinha acabado a Guerra Fria, e a ditadura no Brasil teve tudo com a Guerra Fria, era a Guerra Fria aqui, né? E que muita gente não sabe, é muito louco isso, muita gente não sabe, mas assim, então eu acho que naquele momento a Constituição ela representou essa espécie de lufada de ar, né, em relação ao momento anterior, que foi um momento dramático e tal. Dito isso, eu acho a democracia brasileira a imagem de algumas coisas que eu dizia antes, que é uma vocação centralizadora e totalitária da cultura brasileira. Essa vocação aparece numa Constituição que quer, sei lá, discutir até quantas vezes você deve beijar a namorada. Estou usando a famosa técnica da filosofia, que é redução ao absurdo, né? Quer dizer quantas vezes você deve beijar a namorada, quantas vezes você tem que tomar banho. Então, eu acho o fim da picada a Constituição brasileira. O fim da picada. Eu já disse às vezes na televisão que eu achava que devia pegar a Constituição, jogar 70% fora e ficar com os 30% que sobrar. Porque eu tenho, nesse sentido, inclusive por conta da minha visão política e cética e tal, uma vocação a preferir não constituições ou constituições pequenas. Brasil vive um momento efetivamente de transformação? Olha, eu acho que a ideia de transformação hoje ela está na boca do marketing. E quando uma coisa está na boca do marketing, você já deve tomar um certo cuidado. Não porque eu seja contra o marketing, de forma nenhuma, acho que o marketing é uma ciência social aplicada fundamental, mas o marketing é aquela ciência social aplicada que assume que é pós-verdade, certo? Então, não tem nenhum problema com o marketing ainda de pós-verdade. Com isso, o jornalismo sofre com essa ideia, por exemplo. O que eu estou querendo dizer é que a ideia de transformação está em toda parte, né? Todo mundo fala em transformação, transformação é fundamental, fala-se em inovação, né? Tem toda, digamos assim, essa espécie de coreografia que às vezes eu acho uma coreografia meio repetitiva. Eu estou dizendo isso porque tem uma certa desconfiança dessa ideia de que o mundo está é claro que está em transformação. Mídias sociais, robótica, né? Democracia tendo que lidar com bots nas mídias sociais distribuindo informação. Então, é claro que está em transformação, acho que está. Agora, se a gente pensar a transformação no microcosmos maior, o que é um contrassenso, o microcosmos maior, mas assim, se você pensar um Brasil pós-Lava Jato, pós-PT glorioso, como grande partido pós-ditadura, então a gente pode dizer que o Brasil está num momento de transformação. Está num momento de transformação que é o que sobra da classe política, né? O que sobra de um processo em que, principalmente, os grandes políticos de centro foram capturados, o que é um risco porque deixa os extremos brilhando como se fosse solução, e extremo sempre ajuda populismo, sempre. Eu acho que a gente também pode entender que o Brasil está em transformação no sentido em que a gente começa a tomar consciência de que um grande problema do país é ter uma dívida pública gigantesca por conta de um funcionalismo gigantesco, sendo que grande parte dele, o problema é o Poder Judiciário, que custa muito caro, que você tem jovens querendo fazer concursos públicos para ter estabilidade, e que quando faz isso não pensa que ele está quebrando o país, porque ele devia ir para o mercado como advogado, ele quer estabilidade aos 25 anos, certo? E eu estou dando isso como exemplo para dizer, existe uma transformação aí também pontual,
que é um início de percepção de que talvez o modelo de Estado grande seja sufocante. Então, você hoje tem jovens em universidades começando a pensar o país uma chave não socialista. Que o socialismo vai muito bem com o Estado gigantesco, como todo mundo sabe. Então, surgiu aí nos últimos 5 anos grupos e movimentos de estudantes que se identificam com uma agenda mais liberal, com uma agenda de redução de Estado, e esses jovens estão se espalhando por vários setores da sociedade. Isso também, eu acho, do ponto de vista de alguém que convive com jovens há 22 anos, certo? Eu acho que isso é um fator de transformação importante, que você começa a perceber uma certa liberais que saem do armário, digamos assim, que não tem problema de dizer, olha, eu sou liberal, acho que o Estado deve ser pequeno, não deve pagar a conta de ninguém. E não tenho nada que ver com a ditadura, porque inclusive nasci depois. Então ninguém pode pôr na minha conta que eu tenho alguma coisa a ver com a ditadura, porque eu nasci depois, né? Então, acho que tem esses elementos que mostram transformação política pós Lava Jato, que é um fenômeno importante. Por outro lado, a derrocada do PT como partido salvacionista, pelo menos esse PT que existia, né? Se ele vai voltar das cinzas é outra coisa. E essa mudança, um início de transformação na mentalidade de uma certa classe média alta, que aqui é capaz de ter alguma coisa, porque come todas as refeições, né? Então, acho que tem alguns elementos que falam de transformação aí. Historicamente falando, estamos ainda nos primórdios do século XXI, primeiro quinto dele. Dá para a gente imaginar que o Brasil do século XXI será melhor que o do século XX, ou o ceticismo da filosofia proíbe esse tipo de assertivo? Acho que a gente não tem como fazer essa afirmação. A gente não tem elementos para fazer essa afirmação. Então, eu tenho que responder como cético, né? A velha prudência cética. Assim, acho que não tem elementos para fazer essa afirmação. Assim. Primeiro porque a gente está muito no começo, no primeiro quinto, como você bem disse, e se a gente imaginar que, de alguma forma, o Brasil hoje é melhor do que o Brasil dos anos 60 e 70, mais mercadorias para comprar, um pouco de melhor inserção no mercado internacional, você tem mais escolas equipadas para a formação de jovens, você tem melhores hospitais, ainda que no âmbito privado. Então, se você olhar para isso e imaginar que o processo vai continuar, você tem uma moeda como o real, e uma razoável estabilidade, espera-se que o próximo presidente não resolva distribuir o dinheiro para todo mundo e quebrar tudo. Então, dá para dizer, desse ponto de vista, que se continuar nessa batida, é possível imaginar que o Brasil do século XXI vai ser melhor do que o Brasil do século XX. Porque o Brasil, do final dos anos 90 para cá, melhorou. Então, se você olhar para isso e imaginar que as condições de temperatura e pressão não vão destruir esse processo, então é razoável dizer que talvez o Brasil seja melhor do século XXI. Bom, super obrigado. Privilégio Eu que agradeço, poder te ouvir. Jaime. Foi um prazer. Muito obrigado.